Imagine encontrar algo tão surpreendente que ninguém jamais deveria ver. Hoje, você é convidado a mergulhar conosco em uma jornada incrível para descobrir 20 lugares extraordinários que só foram revelados graças a essas tecnologias modernas. Na província de Gansu, na China, as grutas de Maijishan formam um complexo de mais de 200 cavernas esculpidas em um penhasco de arenito. Datadas de mais de 1.600 anos, as grutas abrigam esculturas budistas incrivelmente detalhadas e murais que contam histórias espirituais e culturais. Devido à sua localização remota e difícil acesso, a preservação das grutas é um desafio constante. Drones têm desempenhado um papel crucial ao fornecer imagens de alta resolução que permitem monitorar a erosão, danos causados por chuvas e até mesmo rachaduras nas esculturas. Além disso, o uso de drones ajudou a identificar áreas anteriormente inacessíveis do complexo, revelando câmaras adicionais que podem conter mais esculturas ou inscrições históricas. Essas descobertas estão enriquecendo o conhecimento sobre a disseminação do budismo na Ásia e a interação entre arte, religião e arquitetura em tempos antigos. Em julho de 2018, algo inacreditável foi descoberto no Vale do Bo, na Irlanda. E o mais impressionante, não foi encontrado por arqueólogos escavando ou após anos de pesquisa, mas sim por um drone sobrevoando a região. O fotógrafo Anthony Murphy estava capturando imagens perto do antigo sítio de Newgrange quando percebeu um padrão circular estranho nas plantações abaixo. Mas aquilo não era apenas uma marca qualquer no campo, era um pedaço perdido da história. O que tornava essa descoberta tão especial era o fato de que, do solo, ninguém conseguiria ver aquele formato. Somente uma visão aérea revelou os dois anéis com segmentos perfeitamente espaçados. Não era um desenho aleatório, mas sim o contorno de um henge, uma imensa estrutura construída por povos neolíticos há milhares de anos. Quando compartilhou suas fotos com especialistas, veio a confirmação. Um henge desconhecido estava ali o tempo todo, apenas esperando pelas condições ideais para se revelar. A seca severa daquele verão ajudou a expor a estrutura, pois os buracos preenchidos onde o henge ficava retinham mais umidade, mantendo as plantações mais verdes e visíveis do alto. Esse novo henge não é apenas mais uma peça do cenário histórico da Irlanda. Seu design pode trazer novas pistas sobre os rituais e cerimônias dos povos antigos. Essa descoberta mostra como tecnologia e natureza podem trabalhar juntas para desvendar segredos do passado. Histórias enterradas há milhares de anos. A cerca de 120 quilômetros de Jakarta, Indonésia, encontra-se Gunung Padang, uma formação montanhosa que desafia nossa compreensão convencional da história humana. À primeira vista, o local pode parecer apenas um monte de rochas vulcânicas, mas sua complexidade arquitetônica é o que intriga os pesquisadores. Gunung Padang é formado por blocos de basalto dispostos de maneira que sugerem uma construção deliberada. Estudos indicam que essas rochas podem ter sido manipuladas por uma civilização pré-histórica com conhecimento avançado de engenharia. Alguns pesquisadores acreditam que a estrutura seja um monumento que data de 20 mil anos atrás, bem antes das pirâmides do Egito. Além disso, lendas locais afirmam que as rochas têm propriedades mágicas. Diz-se que, quando batidas juntas, certas pedras produzem sons musicais, como se a montanha inteira fosse um instrumento gigantesco. Essa característica única levou os estudiosos a explorar a possibilidade de Gunung Padang ter sido usado como um espaço para rituais sonoros ou cerimônias religiosas. Escavações recentes, combinadas com imagens de drones e georradares, revelaram camadas subterrâneas que podem conter câmaras ocultas ou até mesmo artefatos. Esses achados sugerem que Gunung Padang foi construído em etapas ao longo de milhares de anos, tornando-o um marco crucial para reavaliarmos as capacidades das civilizações antigas. Uma grande descoberta foi feita no deserto do Peru, onde pesquisadores da Universidade Yamagata, no Japão, em parceria com o arqueólogo peruano Poggio Olano, identificaram 168 novos geoglifos na região de Nazca. Essas novas figuras acrescentam ainda mais mistério às famosas linhas de Nazca, um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecido por seus imensos desenhos antigos esculpidos no solo árido. As linhas de Nazca foram criadas entre 100 a.C. e 300 d.C. pelo povo Nazca e retratam figuras gigantes de animais, plantas e padrões geométricos.
Para serem vistas em sua totalidade, é necessário um ponto de observação elevado, pois suas formas só se tornam claras do alto. Os desenhos foram feitos ao remover pedras escuras da superfície do deserto, revelando a areia mais clara abaixo. Por décadas, essas linhas intrigaram tanto pesquisadores quanto turistas. Mas essa última descoberta só foi possível graças ao avanço tecnológico. Drones foram essenciais para capturar imagens detalhadas do terreno, permitindo que os estudiosos examinassem rapidamente áreas enormes. Além disso, a inteligência artificial foi usada para analisar um número gigantesco de imagens aéreas, identificando geoglifos que poderiam passar despercebidos ao olho humano. Entre as novas figuras estão representações de seres humanos, animais como pássaros e criaturas marinhas, além de padrões complexos. Agora, com quase 1000 linhas retas e centenas de figuras já conhecidas, essa descoberta fornece mais pistas sobre o povo Nazca, seus costumes, crenças e expressões artísticas. Nas escarpas íngremes das montanhas Jundu, perto de Pequim, China, as cavernas de Gaju se destacam como um testemunho da engenhosidade humana de mais de 1000 anos atrás. Esta vasta rede subterrânea é composta por mais de 110 câmaras interconectadas, todas esculpidas na rocha. Cada câmara parece ter sido meticulosamente projetada, apresentando janelas, camas e até compartimentos de armazenamento, sugerindo que este local foi habitado por uma sociedade avançada para sua época. Os pesquisadores acreditam que essas cavernas podem ter servido a múltiplos propósitos: refúgio para grupos perseguidos, fortaleza militar ou até mesmo um centro espiritual. No entanto, o verdadeiro objetivo ainda permanece um mistério. Avanços recentes em tecnologia permitiram que drones equipados com câmeras de alta resolução e mapeamento tridimensional explorassem áreas antes inacessíveis. Descobertas recentes incluem passagens ocultas, câmaras subterrâneas menores e marcas esculpidas que podem ter significado ritualístico. Essas descobertas estão ajudando a reconstituir a vida dos habitantes dessas cavernas, mas ainda há muito a ser desvendado. Além de sua arquitetura impressionante, as cavernas também apresentam um aspecto cultural importante. Lendas locais falam de espíritos protetores que habitam a área, adicionando uma camada de misticismo a este local já intrigante. Pesquisadores agora especulam que as cavernas possam ter sido um ponto de encontro para práticas espirituais secretas, reforçando a ideia de que a história contada pelas pedras é apenas a ponta do iceberg. Nas exuberantes montanhas vulcânicas de Java Ocidental, na Indonésia, um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo está emergindo. Gunung Padang, um sítio que alguns pesquisadores acreditam ser a pirâmide mais antiga da Terra. Conhecida como a Montanha da Iluminação, Gunung Padang é um complexo megalítico feito de terraços construídos com enormes blocos de pedra, situados no topo de um vulcão extinto. O local é considerado sagrado há séculos pelos habitantes da região, mas foi somente nos últimos anos que escavações mais aprofundadas começaram a revelar sua verdadeira magnitude. O geólogo Danny Hillman Natawijaja liderou estudos usando técnicas avançadas, como tomografia sísmica e radar de penetração no solo. Os resultados foram chocantes. Há evidências de que a estrutura possui múltiplas camadas de construção, com as mais profundas podendo ter sido erguidas há cerca de 25 mil anos, o que desafia completamente o que se sabe sobre o desenvolvimento da civilização humana. Se essa datação for confirmada, Gunung Padang seria mais antiga do que as pirâmides do Egito e até mesmo do que as primeiras cidades conhecidas. Isso indicaria que uma sociedade avançada existiu muito antes do que os historiadores acreditavam ser possível. No entanto, a descoberta ainda é controversa, com muitos arqueólogos céticos sobre a real idade do sítio. Mas uma coisa é certa: conforme mais estudos forem conduzidos, Gunung Padang pode reescrever a história da humanidade e mudar nossa compreensão sobre as civilizações antigas. Espalhados por mais de 1.700 quilômetros do deserto do Kalahari, os enigmáticos círculos de fadas são uma das maiores maravilhas naturais da África. Essas formações consistem em círculos perfeitamente delineados de terra nua, cercados por anéis de grama vibrante. Durante anos, cientistas debateram suas origens. Algumas teorias sugerem que os círculos são criados por cupins subterrâneos que reorganizam a água no solo, enquanto outras propõem que sejam resultado de adaptações evolutivas das plantas para sobreviver em um ambiente árido.
Graças aos drones, os pesquisadores puderam capturar imagens aéreas detalhadas que revelaram a uniformidade impressionante desses círculos. A partir dessas imagens, foi possível mapear os padrões e estudar como os círculos influenciam a dinâmica da vegetação ao redor. Recentemente, o ecólogo Dr. Gutan propôs uma teoria combinada, afirmando que tanto os cupins quanto as plantas desempenham papéis complementares na formação dos círculos. Ele descobriu que as raízes das plantas criam um sistema natural de armazenamento de água, enquanto os cupins ajudam a redistribuir a umidade. Esse equilíbrio ecológico destaca a resiliência e a engenhosidade da natureza em face das condições extremas do deserto. As imagens capturadas pelos drones também estão sendo usadas para prever como mudanças climáticas podem impactar a formação e a preservação desses círculos ao longo do tempo. No coração da selva densa da Guatemala, pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante. Uma enorme rede de cidades maias interconectadas, mudando completamente o que se sabia sobre essa poderosa civilização. Utilizando a tecnologia de detecção e alcance por luz, os cientistas identificaram um total de 417 cidades interligadas, revelando que a sociedade maia era ainda mais avançada e complexa do que se imaginava. Esse método avançado de mapeamento aéreo pode penetrar até mesmo as copas das árvores mais densas. Ao disparar pulsos de laser e medir o tempo que levam para retornar, essa tecnologia cria mapas tridimensionais incrivelmente detalhados do solo abaixo da floresta. Com essa técnica, os pesquisadores puderam remover digitalmente a vegetação das imagens, revelando uma infraestrutura oculta há séculos. Entre as descobertas estavam estradas, reservatórios de água e pirâmides, provas claras de uma sociedade altamente organizada. Os arqueólogos estimam que essas cidades datam de cerca de 1000 a.C. e eram conectadas por uma vasta rede de superestradas que se estendiam por aproximadamente 177 quilômetros. Essa descoberta desafia a ideia anterior de que as cidades maias eram isoladas e sugere que elas faziam parte de uma sociedade integrada com sistemas sofisticados de gestão de água e agricultura em larga escala. Além disso, os novos achados mostram que essas cidades possuíam locais de recreação, como quadras de jogos de bola, além de centros administrativos e comerciais. Tudo isso indica que os maias não apenas construíram cidades para a habitação, mas também desenvolveram uma estrutura social e política complexa, permitindo-lhes sustentar grandes populações. Essas descobertas não são apenas uma janela para o passado. Elas destacam a inteligência e o avanço tecnológico dos maias, que continuam a intrigar e fascinar estudiosos até os dias de hoje. No coração do Novo México, os drones térmicos ajudaram a revelar detalhes impressionantes de Blue Jay, uma antiga vila puebloana datada de aproximadamente 1000 anos atrás. Localizada ao sul de Chaco Canyon, a vila era composta por cerca de 60 casas de adobe dispostas ao redor de uma nascente. Embora a vila tenha sido descoberta na década de 1970, novas tecnologias permitiram que arqueólogos detectassem estruturas antes desconhecidas. Imagens térmicas revelaram a possível existência de uma câmara subterrânea cerimonial, uma característica incomum para este tipo de povoado. A presença dessa câmara levanta questões sobre as práticas espirituais e culturais dos habitantes de Blue Jay. Ao contrário de outras vilas puebloan, que geralmente possuem grandes estruturas chamadas grandes casas, Blue Jay parece ter sido um assentamento mais modesto, mas não menos significativo. Além disso, as imagens de drones mostraram evidências de sistemas de irrigação rudimentares, sugerindo que os moradores usavam técnicas avançadas para cultivar alimentos em um ambiente desafiador. Essas descobertas estão ajudando a reescrever partes importantes da história dos povos indígenas da região. Em 2016, um simples voo de drone na região de Amatrice, na Itália, revelou algo totalmente inesperado. O objetivo inicial da missão era avaliar os danos causados por um terremoto. Mas ao sobrevoar uma área remota, a câmera captou imagens claras de uma plantação ilegal de maconha escondida em meio ao terreno acidentado. Do solo, aquela fazenda era praticamente invisível. No entanto, a visão aérea permitiu identificar um cultivo significativo de cannabis, escondido dos olhos de qualquer curioso. Graças às imagens capturadas, as autoridades italianas conseguiram localizar a plantação e confiscaram 182 plantas.
O mais fascinante dessa história é o fator acidental. O drone não estava buscando atividades ilegais, mas acabou expondo uma operação clandestina. Sua capacidade de cobrir grandes áreas rapidamente o transformou em uma ferramenta essencial para a aplicação da lei. Assim que a descoberta foi confirmada, uma equipe foi enviada ao local, resultando em prisões. Esse caso mostra que os drones podem ser usados para muito mais do que apenas filmagens e inspeções. Seja monitorando áreas de desastre ou ajudando a combater crimes, essas máquinas se tornaram aliadas poderosas em diversas áreas. O desmantelamento dessa plantação de maconha na Itália é um exemplo claro de como a tecnologia pode revelar segredos escondidos e garantir que a justiça seja feita. Localizada em Afton, Wyoming, a fonte que respira é um fenômeno único no mundo. Essa nascente natural é caracterizada por seu fluxo intermitente, que parece imitar o ato de respirar. A cada 15 a 20 minutos, a água irrompe com força e depois para completamente, como se estivesse exalando. Esse ciclo hipnotizante ocorre devido a um sistema de sifão natural que regula o movimento da água subterrânea. O processo começa com a água preenchendo uma câmara subterrânea até atingir um ponto crítico. Quando isso acontece, a pressão força a água para cima, criando um jorro espetacular. À medida que o reservatório esvazia, o fluxo cessa, até que a câmara seja preenchida novamente. Os drones se mostraram ferramentas essenciais para documentar esse fenômeno em detalhes. Com imagens aéreas de alta definição, cientistas puderam mapear a área ao redor da fonte, identificar padrões de fluxo e até mesmo estudar os efeitos desse comportamento periódico nos ecossistemas locais. Além de sua importância científica, a fonte que respira é uma atração turística popular, encantando visitantes que vêm de longe para testemunhar essa exibição impressionante da força da natureza. A fonte também é cercada por lendas locais, que a descrevem como um pulmão da terra, um símbolo de equilíbrio e renovação. Imagine estradas que ficaram perdidas por séculos, soterradas sob camadas de terra e história, repentinamente voltando à vida. Foi exatamente isso que aconteceu na Inglaterra, onde arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante usando tecnologia de detecção e alcance por luz. Mas essas não eram estradas comuns. Eram antigas vias romanas, caminhos que um dia foram percorridos por soldados e comerciantes durante a ocupação romana da Britânia. A tecnologia permitiu revelar detalhes incríveis do terreno, tornando visíveis estruturas que antes estavam escondidas pela vegetação densa ou pelo próprio solo. Um desses pesquisadores, David Ratty, um engenheiro de estradas aposentado e apaixonado por história, usou a tecnologia para encontrar uma estrada romana de 11 quilômetros que esteve oculta por séculos. Essa via conectava Ribchester a Lancaster, resolvendo um mistério arqueológico que intrigava especialistas há anos. E ele não estava sozinho. Outros arqueólogos, como Hugh Toller e Bryn Getting, também identificaram várias estradas romanas perdidas, revelando trechos da antiga rede de transporte que cruzava o norte da Inglaterra. As imagens captadas mostraram detalhes como os agger, elevações típicas das estradas romanas que serviam para facilitar a drenagem e aumentar a durabilidade das vias. Esses achados estão ajudando os pesquisadores a entender melhor como os romanos movimentavam tropas e mercadorias através do território britânico. E isso pode ser só o começo. Ainda existem mais de 11 terabytes de dados a serem analisados, o que significa que muitas outras estradas esquecidas podem estar esperando para serem redescobertas. Essa pesquisa não apenas resgata um pedaço da história, mas também nos ajuda a compreender melhor o impacto do Império Romano na organização das cidades e rotas comerciais do passado. Nas colinas da Sicília, na Itália, encontra-se uma cidade que desafia a lógica urbana, Centuripe. Vista do chão, ela parece um vilarejo comum, mas do alto, a cidade assume um formato surpreendente, parecendo a silhueta de um ser humano de braços e pernas abertas. Centuripe foi fundada no século VIII, antes de Cristo pelos sículos, um povo indígena da Sicília, e ao longo dos séculos, foi influenciada por diversas civilizações, incluindo gregos, romanos e bizantinos. Durante o período romano, a cidade prosperou e se tornou um importante centro de produção de cerâmica, conhecida como Cerâmica de Centuripe. O que torna essa cidade verdadeiramente única é o seu layout. Seu formato peculiar não foi planejado intencionalmente, mas sim moldado ao longo dos séculos pelo crescimento urbano e pela topografia montanhosa da região.
Quando vista de cima, suas ruas e edifícios se alinham de maneira impressionante, formando uma figura humana quase perfeita. Além de sua forma curiosa, Centuripe abriga um rico patrimônio arqueológico, incluindo ruínas de banhos romanos, um teatro antigo e um museu regional com esculturas e cerâmicas que contam a história da cidade. Hoje, com pouco mais de 5.000 habitantes, Centuripe se tornou um destino turístico curioso, apelidado de a cidade em forma de humano. Esse fenômeno mostra como a interação entre geografia e urbanização pode criar resultados inesperados e fascinantes. Genebra, na Suíça, abriga um dos fenômenos naturais mais visualmente impressionantes do mundo: a confluência dos rios Ródano e Arve. O Ródano, que flui do Lago de Genebra, possui uma água cristalina de tom azul turquesa, enquanto o Arve, alimentado pelas geleiras dos Alpes, traz uma corrente densa e barrenta, de cor marrom. Quando os dois rios se encontram, suas águas se misturam gradualmente, criando uma linha de contraste visível que pode ser observada por quilômetros. Essa fusão é um exemplo claro de como diferentes correntes fluviais podem interagir sem se misturar imediatamente, devido às diferenças de temperatura, densidade e concentração de sedimentos. Com o uso de drones, os cientistas têm analisado esse fenômeno em detalhes. Imagens aéreas permitem o estudo da interação hidrodinâmica dos rios e seu impacto nos ecossistemas circundantes. Além disso, os drones capturam a beleza visual do encontro, transformando-o em um ponto de interesse turístico e científico. Pesquisas baseadas nos dados coletados pelos drones também estão ajudando a entender como as mudanças climáticas podem afetar os padrões de fluxo dos rios, alertando sobre possíveis impactos ambientais no futuro. Espalhados pelas paisagens áridas dos desertos da Namíbia e da Austrália, encontram-se formações estranhas e quase sobrenaturais. Círculos perfeitos de terra estéril, cercados por anéis de grama verde. Esses padrões, conhecidos como círculos de fadas, há muito intrigam cientistas, que tentam entender como e por que eles se formam com tamanha regularidade. O mistério só aumentou quando drones começaram a mapear essas formações de cima. Vistos do solo, eles pareciam meros pontos dispersos, mas do céu, os padrões eram muito mais evidentes e consistentes. Isso permitiu que os pesquisadores testassem diferentes teorias sobre sua origem. Uma hipótese popular sugere que cupins de areia podem ser os responsáveis. Esses pequenos insetos se alimentam das raízes das plantas, criando zonas estéreis no solo. Como resultado, a grama ao redor cresce com mais força, formando os anéis verdes. Mas há outra explicação igualmente convincente: a competição por água entre as plantas do deserto. Nesse cenário, algumas plantas absorvem mais umidade, enquanto outras morrem, deixando para trás os círculos característicos. Pesquisas recentes sugerem que ambos os fenômenos podem estar envolvidos, cupins e a dinâmica da vegetação trabalhando juntos para criar esse fenômeno único. Com a melhoria das imagens capturadas pelos drones, os cientistas estão cada vez mais perto de entender esse mistério da natureza, mostrando como a vida consegue se adaptar a alguns dos ambientes mais extremos do planeta. No coração da floresta amazônica, drones têm desempenhado um papel crucial na descoberta e preservação de tribos isoladas. Recentemente, uma dessas expedições revelou uma comunidade remota próxima ao rio Juruazinho, no Brasil. Operada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, a missão usou drones para sobrevoar áreas inacessíveis e registrar imagens detalhadas de uma tribo que nunca teve contato com o mundo exterior. As imagens mostraram clareiras na floresta, casas construídas com técnicas tradicionais e até plantações organizadas. Essa tribo, como outras 70 estimadas no Brasil, opta por viver em isolamento para evitar doenças e influências externas. Os drones permitem monitorar essas comunidades sem interferir em suas vidas, ajudando na proteção de seus territórios contra invasores ilegais, como madeireiros e garimpeiros. Além disso, essas descobertas têm um valor inestimável para a antropologia, proporcionando uma visão única sobre como essas comunidades mantêm tradições milenares e sobrevivem em harmonia com a natureza. O povo Hohokam viveu no deserto de Sonora, no que hoje é o sul do estado do Arizona, nos Estados Unidos, entre os anos 300 e 1500 d.C. Eles se destacaram por sua incrível capacidade de sobrevivência em um ambiente hostil, construindo vastos sistemas de irrigação que permitiam a agricultura em meio ao deserto.
Agora, drones estão ajudando arqueólogos a entender melhor como essas aldeias funcionavam e como essa civilização se adaptou a um dos terrenos mais difíceis da Terra. Drones equipados com câmeras de alta resolução tornaram-se ferramentas essenciais para o estudo das aldeias Hohokam. Através da fotografia aérea e da fotogrametria, os arqueólogos capturam centenas de imagens sobrepostas que, quando combinadas, criam modelos tridimensionais precisos dos assentamentos. Essas representações digitais permitem uma análise detalhada da estrutura das aldeias sem a necessidade de escavações invasivas. Outra inovação revolucionária foi o uso da tecnologia de imagem térmica. Ao sobrevoar o deserto com câmeras térmicas no início da manhã, quando o solo ainda está frio, arqueólogos conseguem detectar pequenas variações de temperatura que indicam a presença de estruturas enterradas, como kivas, locais religiosos sagrados que não podem ser vistos da superfície. Além disso, a tecnologia de detecção e alcance por luz, conhecida como LIDAR, está ajudando a revelar ainda mais segredos. Esse método usa lasers para criar mapas topográficos detalhados, permitindo que os pesquisadores detectem muros e edifícios escondidos, mesmo em áreas cobertas por vegetação densa. A combinação dessas técnicas inovadoras mudou a forma como os assentamentos Hohokam são estudados. Agora, mapas e modelos detalhados recriam digitalmente essas aldeias antigas, oferecendo um vislumbre impressionante da vida cotidiana dessa civilização e trazendo à tona segredos que estavam enterrados há séculos. O Canyon Bell, nos Estados Unidos, foi palco de um resgate dramático que só foi possível graças à tecnologia de drones. Um caminhante ficou preso em uma caverna escura e estreita após um deslizamento de rochas bloquear sua saída. Os operadores de drones, que estavam realizando uma pesquisa na área, perceberam movimentos próximos à entrada da caverna e imediatamente alertaram as autoridades de resgate. Usando as imagens aéreas capturadas pelo drone, as equipes conseguiram localizar o caminhante e planejar uma operação segura para retirá-lo. O resgate foi um sucesso, destacando como os drones podem ser ferramentas vitais em situações de emergência, especialmente em terrenos difíceis ou perigosos. Desde então, o caso tem sido usado como exemplo de como a tecnologia pode salvar vidas. No coração do Peru, entre as montanhas de Rayumarca, perto do misterioso lago Titicaca, existe uma estrutura esculpida na rocha que há séculos desperta fascínio e especulação, o Portal de Amarumuru, também conhecido como o Portão dos Deuses. Essa formação misteriosa chamou a atenção do mundo em 1996, quando o guia local, José Luiz Delgado Mamani, a descobriu enquanto explorava a região. O portal tem 7 metros de altura e a mesma largura, perfeitamente esculpido na pedra, com uma pequena cavidade retangular no centro. Sua simetria e acabamento são tão precisos que parecem modernos, mas não há registros históricos que expliquem sua origem ou propósito. Teria sido um local sagrado para cerimônias religiosas, ou, como dizem as lendas locais, um portal interdimensional usado pelo sacerdote Inca Amarumuru para escapar com o disco solar dourado durante a conquista espanhola. Hoje, com a ajuda da tecnologia, pesquisadores podem analisar a estrutura como nunca antes. Drones capturaram imagens aéreas impressionantes, revelando o isolamento do portal e sua perfeita integração com a paisagem ao redor. Além disso, modelos tridimensionais de alta resolução foram criados, permitindo um estudo mais detalhado da construção. Mas, apesar dos avanços tecnológicos, o mistério só se aprofundou. Não há inscrições que expliquem seu propósito, e sua presença no meio de uma região cercada por mitos continua a gerar debates entre historiadores, arqueólogos e entusiastas do paranormal. Seria este portal uma relíquia esquecida de uma civilização perdida? Ou apenas uma obra inacabada dos antigos habitantes da região? Por enquanto, a resposta continua oculta nas rochas do Peru. No desolado e gélido terreno da península de Yamal, na Sibéria, um gigantesco buraco apareceu repentinamente em 2014, chocando cientistas e locais. Com mais de 30 metros de largura e 50 metros de profundidade, esse fenômeno natural levantou inúmeras questões sobre suas origens e implicações. Inicialmente, o buraco foi atribuído à atividade de meteoroides, ou até mesmo a explosões subterrâneas causadas por gás natural. Pesquisas posteriores indicaram que ele foi formado devido ao derretimento do permafrost, uma camada de solo permanentemente congelado que, ao descongelar, libera gases como metano, provocando uma explosão subterrânea.
O buraco rapidamente se tornou uma atração turística e científica, despertando o interesse de especialistas de várias partes do mundo. Com drones, os pesquisadores puderam capturar imagens detalhadas da cratera e mapear sua estrutura interna sem colocar em risco a segurança das equipes de campo. No fundo do buraco, uma descoberta inesperada, uma escada de madeira aparentemente antiga. Essa descoberta levantou ainda mais mistérios sobre o local. Alguns especulam que pode ser um artefato deixado por moradores antigos ou exploradores, enquanto outros sugerem que seja apenas um resquício de atividades mais recentes. Este evento ressaltou os impactos das mudanças climáticas, já que o derretimento do permafrost está diretamente relacionado ao aumento das temperaturas globais. Além de representar um risco geológico, o fenômeno também é um alerta para os efeitos contínuos do aquecimento global em regiões vulneráveis. Na província de Henan, na China, a cachoeira Yuntai era famosa como a mais alta do país, com impressionantes 314 metros de altura. No entanto, essa maravilha natural se tornou o centro de uma polêmica recente quando um visitante fez uma descoberta surpreendente. Parte da queda d'água era alimentada por um cano artificial escondido no topo do penhasco. O segredo foi revelado em um vídeo viral publicado na rede social chinesa, onde a gravação mostrava claramente um tubo despejando água na cachoeira. Diante da repercussão, os responsáveis pelo parque admitiram que instalaram o sistema para garantir que a cachoeira mantivesse sua aparência exuberante, mesmo durante a estação seca, quando o fluxo natural da água diminuía drasticamente. A revelação gerou um intenso debate entre os internautas. Alguns criticaram a iniciativa, argumentando que era desonesto enganar turistas ao criar um espetáculo artificial. Outros, porém, defenderam a decisão, afirmando que o objetivo era manter a beleza do local e evitar que visitantes ficassem desapontados. Essa controvérsia levanta uma questão importante. Até que ponto devemos modificar paisagens naturais para atender ao turismo? Enquanto a cachoeira Yuntai continua a ser um destino impressionante, a polêmica faz com que muitos se perguntem quantas outras maravilhas naturais ao redor do mundo podem estar sendo ajustadas para atender às expectativas do público. Número 16. A busca pela Arca de Noé. Perto do Monte Ararat, na Turquia, arqueólogos há anos investigam um local conhecido como o Sítio Durupinar, que alguns acreditam ser os restos da lendária Arca de Noé mencionada na Bíblia. Situado na província de Agri, perto da fronteira com o Irã, esse local tem intrigado exploradores e estudiosos desde a década de 1950. Desde 2021, uma equipe de pesquisadores turcos e americanos, chamada Equipe de Pesquisa do Monte Ararat e da Arca de Noé, tem conduzido estudos aprofundados na região. Eles encontraram materiais datados do período calcolítico, o que coincide com algumas estimativas do tempo do dilúvio bíblico. O formato da estrutura rochosa é particularmente intrigante, tem aproximadamente 164 metros de comprimento, uma medida que coincide com descrições da arca feitas em textos antigos. Além disso, análises geológicas indicaram a presença de materiais marinhos na área, sugerindo que, em algum momento no passado distante, aquela região pode ter sido coberta por água. No entanto, até o momento, não há evidências concretas que provem que a estrutura seja realmente a embarcação descrita nas Escrituras. Enquanto a possibilidade da Arca de Noé continuar enterrada no mistério, o sítio do Urupinar permanece um ponto de fascínio tanto para arqueólogos quanto para aqueles que buscam validar uma das histórias mais antigas da humanidade. Independentemente do que venha a ser descoberto, essa pesquisa continua a alimentar debates sobre os eventos do passado e a interseção entre mito, religião e ciência. Além das icônicas faces esculpidas de 4 presidentes norte-americanos, o Monte Rushmore guarda um segredo pouco conhecido. O escultor Gutzon Borglum, responsável pela obra, tinha planos grandiosos de criar uma câmara secreta chamada Salão dos Registros. Essa câmara deveria ser um espaço monumental com mais de 20 metros de comprimento e quase 11 metros de altura, projetada para abrigar documentos históricos e artefatos importantes que contassem a história da nação. Borglum também planejava construir uma escadaria de 200 metros que levaria os visitantes até o local, simbolizando a grandiosidade do projeto. Infelizmente, problemas financeiros e a morte de Borglum em 1941 interromperam a construção.
O espaço inacabado permaneceu oculto por décadas, gerando especulações e teorias da conspiração sobre sua verdadeira finalidade. Drones equipados com câmeras de alta resolução trouxeram novas imagens do interior dessa câmara secreta, revelando detalhes de sua construção e sugerindo que, apesar de inacabada, ela poderia ter sido utilizada para fins simbólicos ou até rituais. Embora o Salão dos Registros nunca tenha sido concluído, sua existência continua a inspirar curiosidade, adicionando um elemento de mistério ao monumento que já é um símbolo nacional. Imagine caminhar pelo Grand Canyon e se deparar com vestígios de vida que existiram há milhões de anos. Em 2016, foi exatamente isso que aconteceu com o geólogo norueguês Alan Creel. Enquanto explorava a região, ele encontrou um bloco de arenito caído de um penhasco, onde estavam impressas pegadas incrivelmente antigas, os registros fósseis mais antigos de animais com espinha dorsal já encontrados no Grand Canyon. Essas pegadas foram datadas em aproximadamente 313 milhões de anos, tornando-se uma janela fascinante para o passado. Elas pertencem a um animal desconhecido que se locomovia de maneira semelhante a muitos mamíferos modernos, movendo as patas de um lado do corpo juntas, depois as do outro lado. Um padrão de marcha lateral ainda visto em cães e gatos hoje. O que torna essa descoberta ainda mais significativa é que essas pegadas representam o mais antigo registro conhecido de um vertebrado, caminhando sobre dunas de areia. O bloco fossilizado veio da formação Manacacha, uma camada geológica formada por sedimentos antigos de um vasto deserto que existiu durante o período carbonífero. Esse achado não apenas amplia nosso conhecimento sobre os primeiros animais terrestres, mas também reforça o Grand Canyon como um dos locais mais ricos em registros da evolução da vida na Terra. Cada camada de rocha conta uma história, e ainda há muito a ser descoberto sobre o passado profundo do nosso planeta. Nas Ilhas Canárias, um achado impressionante trouxe luz a uma civilização antiga. Em uma caverna funerária localizada em um desfiladeiro na ilha de Gran Canária, drones descobriram 72 esqueletos mumificados, pertencentes ao povo Guanche. Essa civilização pré-hispânica habitou as ilhas antes da chegada dos colonizadores espanhóis. A caverna continha 62 corpos adultos e 10 infantis, organizados em uma disposição que indicava um cuidado especial com seus rituais funerários. Além dos corpos, os arqueólogos encontraram mortalhas feitas de fibras vegetais e peles de animais, confirmando a complexidade das práticas funerárias dos Guanches. Esse achado foi especialmente significativo porque, anteriormente, acreditava-se que os Guanches não incluíam crianças em seus rituais de mumificação. A descoberta dos esqueletos infantis levou os pesquisadores a reconsiderar essas suposições e aprofundar os estudos sobre as tradições funerárias desse povo. Os drones também foram cruciais para acessar a caverna, localizada em uma área de difícil alcance, permitindo a captura de imagens detalhadas que ajudaram na documentação e preservação do local. Essas descobertas oferecem um vislumbre fascinante das crenças e costumes dos Guanches, uma civilização que ainda guarda muitos segredos. No vasto e árido deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos maiores mistérios da humanidade se esconde à vista de todos. Mais de 5.000 geoglifos, gravados diretamente na terra, só podem ser realmente apreciados quando vistos do alto. Esses imensos desenhos, alguns com mais de 1.000 anos de idade, retratam figuras de animais e formas geométricas. Mas para que foram feitos? E por que os povos antigos se deram ao trabalho de criar algo tão grandioso que só poderia ser visto do céu? Graças aos drones, arqueólogos estão começando a desvendar esses enigmas. Essas máquinas voadoras capturam imagens detalhadas que permitem analisar os geoglifos sem precisar tocá-los, preservando sua integridade. Com isso, estudiosos puderam mapear e documentar os desenhos com mais precisão do que nunca. As imagens revelaram padrões fascinantes. Algumas figuras parecem estar posicionadas ao longo de antigas rotas comerciais, levando os especialistas a acreditarem que elas poderiam ter servido como marcadores para guiar caravanas de lhamas através do deserto. Outras, porém, podem ter tido um propósito religioso ou cerimonial, relacionadas a crenças espirituais perdidas no tempo. Com os avanços da tecnologia de drones, pesquisadores esperam continuar desvendando os segredos dessas impressionantes obras de arte. Cada novo detalhe descoberto traz novas pistas sobre a vida e as crenças dos povos pré-hispânicos que habitaram essa região inóspita.
lançando luz sobre um passado que ainda guarda muitos mistérios. Nas montanhas Apeninas, na Itália, encontra-se uma das esculturas mais impressionantes do mundo. O Colosso dos Apeninos, criado pelo artista renascentista Giambologna no final do século XVI, essa estátua de mais de 10 metros de altura é uma homenagem à força bruta e à majestade da natureza. Representando uma figura humana colossal emergindo das rochas, o colosso parece vigiar a paisagem ao seu redor. Mas o que muitos não sabem é que a estátua não é apenas uma obra de arte. Seu interior é um intrincado sistema de salas e passagens. Cada parte do colosso foi projetada com um propósito. O interior de sua cabeça contém uma câmara onde, segundo relatos, ocorriam reuniões ou celebrações privadas. Outras partes da estátua abrigavam sistemas hidráulicos que criavam efeitos aquáticos impressionantes, como fontes que jorravam de sua barba ou de suas mãos. Ao longo dos séculos, o colosso sofreu com a erosão e a negligência, mas esforços recentes de restauração, apoiados por imagens aéreas de drones, têm ajudado a preservar essa obra-prima. Hoje, ele é um símbolo da integração perfeita entre arte e natureza. No coração do Grand Canyon, cientistas há muito tempo se deparam com um enorme mistério geológico: a Grande Inconformidade. Trata-se de um gigantesco intervalo de tempo na história da Terra, representado por um hiato de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos no registro geológico, onde simplesmente não há rochas que contem o que aconteceu nesse período. Essa lacuna aparece claramente no Grand Canyon, onde rochas extremamente antigas, conhecidas como xistos Vishnu, datadas do período Proterozoico, estão em contato direto com camadas muito mais jovens, como o arenito Tapites, que se formou no início do período Cambriano. Mas o que aconteceu para apagar tanto tempo da história da Terra? Os cientistas acreditam que essa ausência de registros pode ter sido causada por uma erosão massiva durante a fragmentação do supercontinente Rodinia. Eventos geológicos como glaciações extremas, incluindo o período da Terra Bola de Neve, podem ter desempenhado um papel na remoção de enormes quantidades de rocha. A Grande Inconformidade não é exclusiva do Grand Canyon. Esse fenômeno geológico pode ser observado em várias partes do mundo, mas ali, nas profundezas do canyon, ele é visível de forma impressionante. Essa lacuna temporal continua a ser um dos maiores enigmas da geologia, desafiando os cientistas a entender melhor as forças que moldaram nosso planeta ao longo das eras. No coração do deserto do Turcomenistão, um espetáculo surreal continua a queimar sem cessar. A cratera de Darvaza, mais conhecida como a Porta para o Inferno. Este buraco em chamas, com cerca de 76 metros de largura, surgiu em 1971 durante uma operação soviética de extração de gás natural. Quando o solo cedeu, os geólogos decidiram incendiar o gás para evitar sua liberação tóxica na atmosfera, acreditando que o fogo se apagaria em poucas semanas. No entanto, o gás continuou a alimentar as chamas, que queimam até hoje, mais de 50 anos depois. A cratera tornou-se uma atração turística e científica, fascinando visitantes com suas labaredas constantes e o calor intenso que emana de suas profundezas. Drones foram usados para capturar imagens deslumbrantes da cratera, revelando detalhes impressionantes, como pequenos bolsões de gás ao redor do perímetro e fluxos contínuos de chamas no fundo do buraco. Além de seu apelo visual, a Porta para o Inferno é um lembrete impressionante das consequências imprevistas da exploração de recursos naturais. O Grand Canyon não é apenas uma maravilha natural, ele também guarda vestígios preciosos da vida pré-histórica. Por milhões de anos, essa região esteve submersa sob um mar raso, e os fósseis encontrados ali contam a história de um mundo subaquático perdido no tempo. Entre os registros mais antigos estão trilobitas fossilizados, pequenos artrópodes que dominaram os oceanos há mais de 500 milhões de anos. Além deles, os cientistas encontraram corais, braquiópodes e crinoides, criaturas marinhas que prosperaram nas águas tropicais que cobriram a região por eras. À medida que o ambiente foi mudando ao longo dos milênios, novas formas de vida foram deixando suas marcas. Pistas sobre a transição entre oceanos e ecossistemas terrestres foram reveladas por fósseis de samambaias antigas e pegadas fossilizadas de répteis na formação Coconino. Hoje, esses fósseis continuam sendo estudados por cientistas que buscam entender a evolução da vida na Terra.
Para os visitantes do Grand Canyon, eles oferecem uma conexão direta com um passado inimaginavelmente distante, quando essa paisagem árida e rochosa era o lar de um vasto e vibrante mar pré-histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas construíram uma vasta rede de bunkers e fortificações em toda a Europa. Muitos desses abrigos permanecem escondidos ou esquecidos, cobertos pela vegetação densa e pelo passar do tempo. Recentemente, drones equipados com tecnologia de mapeamento ajudaram a localizar bunkers camuflados em florestas da Polônia, especialmente nas regiões da Baixa Silésia e dos Lagos Masurianos. Esses bunkers faziam parte da Ostwall, ou Linha Oriental, uma complexa linha de defesa destinada a retardar o avanço das forças soviéticas. Dentro desses abrigos, arqueólogos encontraram uma grande variedade de itens históricos: mapas detalhados de estratégias militares, mensagens criptografadas, equipamentos enferrujados e restos de propaganda nazista. A arquitetura dos bunkers é um testemunho das capacidades de engenharia da época. Muitos deles foram construídos para resistir a bombardeios pesados e incluem túneis que se estendem por centenas de metros. Alguns até possuem sistemas de ventilação e áreas destinadas ao armazenamento de armas e suprimentos. Além de seu valor histórico, esses locais são lembretes dos horrores da guerra. Ao documentar os bunkers com drones, os pesquisadores não apenas protegem essas estruturas da deterioração, mas também promovem o estudo e a conscientização sobre os eventos. Imagine caminhar pelo cânion e encontrar marcas deixadas por dinossauros há milhões de anos. Foi exatamente isso que pesquisadores descobriram no Glen Canyon, onde pegadas fossilizadas de grandes dinossauros do período Jurássico e Cretáceo foram incrivelmente preservadas na rocha. Essas trilhas incluem marcas de terópodes, dinossauros carnívoros de grande porte, e saurópodes, os gigantes de pescoço longo que vagavam pela região há mais de 150 milhões de anos. Algumas pegadas até exibem impressões de pele fossilizada, um achado raro que fornece pistas sobre a textura e estrutura dos pés dessas criaturas. A geologia do Glen Canyon passou por mudanças dramáticas ao longo de milhões de anos, transformando o que antes era um ambiente subtropical úmido em um deserto árido. No entanto, as camadas de arenito preservaram essas pegadas de forma espetacular, criando a ilusão de que os dinossauros caminharam por superfícies verticais. Pesquisadores continuam a mapear e estudar essas pegadas, revelando detalhes sobre o comportamento e a diversidade dos dinossauros que habitaram essa região. Para os visitantes, ver essas marcas é como viajar no tempo, testemunhando vestígios diretos de um mundo perdido há milhões de anos. Na costa da Austrália Ocidental, o Lago Hillier é uma visão de outro mundo. De um tom rosa brilhante, o lago contrasta dramaticamente com as águas azuis do oceano que o circunda, criando um espetáculo visual impressionante. A coloração única do lago é atribuída à presença de micro-organismos como a alga Dunaliella salina e bactérias halofílicas, que prosperam em ambientes altamente salinos. Esses organismos produzem pigmentos que dão ao lago sua tonalidade característica. O mais fascinante é que, mesmo quando a água é retirada do lago, sua cor permanece inalterada. Drones têm sido fundamentais para estudar o Lago Hillier, capturando imagens aéreas que mostram não apenas a beleza do lago, mas também seu impacto no ecossistema ao redor. Cientistas estão interessados em entender como esses micro-organismos sobrevivem em condições extremas, o que pode ter implicações para a pesquisa sobre vida em outros planetas. Além de sua importância científica, o Lago Hillier tem um significado cultural para os povos aborígenes da região, que o consideram sagrado. Embora seja um local protegido e de difícil acesso para o público, imagens capturadas por drones continuam a encantar o mundo, mostrando a impressionante diversidade de paisagens do nosso planeta. Também conhecido como o Olho do Saara, a estrutura de Richat é um fenômeno geológico localizado no coração do deserto do Saara, na Mauritânia. Vista de cima, essa formação circular parece um gigantesco olho esculpido na superfície da Terra, com anéis concêntricos que se estendem por quilômetros. Inicialmente, acreditava-se que a estrutura de Richat era resultado de um impacto de meteoro. No entanto, estudos posteriores descartaram essa hipótese, sugerindo que ela se formou devido à erosão gradual de um domo geológico composto por diferentes tipos de rocha. Os drones têm sido essenciais para estudar a estrutura de Richat.
fornecendo imagens detalhadas que ajudam os geólogos a entender melhor os processos que moldaram essa formação ao longo de milhões de anos. Além disso, a regularidade dos anéis concentrou o interesse de cientistas e teóricos que buscam desvendar por que essa estrutura se formou de maneira tão simétrica. O Olho do Saara é também um ponto de interesse para exploradores e astronautas, pois sua forma é visível até mesmo do espaço. É um lembrete impressionante das forças naturais que moldaram nosso planeta e continua a inspirar admiração e curiosidade. Se esses segredos ocultos despertaram sua curiosidade, imagine quantos outros ainda estão esperando para serem revelados. Deixe um comentário abaixo dizendo qual descoberta mais impressionou você, e compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram um bom mistério. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!